Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de inglês. Aula do dia 5/10/2020, segunda-feira, oitavo ano, página 24 e 26. Então, na página 24 e 26, você vai encontrar esses textos aqui. É o texto do gênero receita e o texto do gênero artigo, description article, ou seja, um artigo descritivo. Write. Nas sessões anteriores, você discutiu as características de uma receita culinária e teve contato com vocabulários e estruturas usadas para falar de comidas e de seu preparo. Nesta sessão, vai escrever uma receita e descrevê-la em um artigo, colocando em prática o que aprendeu até agora. Então, nós temos dois textos, como eu falei, o gênero receita e o gênero artigo. Nós vamos ver as diferenças, nós vamos aprender as diferenças entre os dois textos. Vamos a eles. Atividade 1. Letra A. Visa descrever características dos brigadeiros. É a receita ou é o artigo? Então, a sua resposta, você vai colocar na caixa de resposta, é uma dessas duas palavras. É só identificar receita ou artigo. Na letra B, visa instruir as pessoas a fazer brigadeiros. É o texto gênero receita ou é o texto gênero artigo? Letra C. Tem seções diferentes e está organizado em itens. É o texto do gênero receita ou do gênero artigo? Menciona as quantidades de cada ingrediente. É o texto receita ou texto artigo? Então, a sua resposta, você vai escrever na caixa de resposta uma dessas duas palavras. Pode ser assim ou assim, do jeito que está aqui, tá? Essa atividade 1 vai ser postada para o oitavo ano B hoje e na terça para o oitavo ano A. A atividade 2, que é a continuação da atividade 1, vai ser postada terça-feira para o oitavo ano A e na quinta-feira, ou melhor, na terça-feira vai ser postada para o oitavo ano B, a atividade 2, e na quinta-feira vai ser postada para o oitavo ano A, certo? E essa atividade é a continuação. Nós vamos usar o mesmo processo de resposta, colocar na caixa de resposta uma dessas duas palavras. Olha só, letra E. Use o imperativo para dar instruções. Aí você vai escrever na sua caixa de resposta, receita ou artigo. Letra F. Usa adjetivo para descrever brigadeiros e outros elementos relacionados com o doce. Usa adjetivo para descrever brigadeiros e outros elementos relacionados com o doce. Você vai escrever na sua caixa de resposta. É o artigo ou a receita. Usa a voz passiva para descrever o processo de fazer brigadeiros. É o gênero receita ou o gênero artigo. A voz passiva, você pode fazer uma pequena pesquisa para entender o uso da voz passiva. A voz passiva é aquela em que o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Vou dar aqui um exemplo no nosso português. A voz ativa e da voz passiva. A voz ativa. Um exemplo. O menino comeu o iogurte. Olha só. O menino comeu o iogurte. Essa mesma frase na voz passiva fica assim: o iogurte foi comido pelo menino. Viu a diferença? Ó, o menino comeu o iogurte. Ativa. O iogurte foi comido pelo menino. Voz passiva. Certo? Essas são as vozes do verbo, que eu acredito que você já estudou em português. As vozes do verbo são ativa, passiva, reflexiva. Certo? Então, você vai colocar nas suas respostas e a identificar se é receita ou artigo. Esses comandos que tem aqui. Quem é que faz isso? Por exemplo, usa o imperativo para dar instruções? Será que eu faço isso na receita ou eu faço isso no artigo? Certo? Então, essa foi a nossa aula para esta semana. Eu vou postar a atividade 1 hoje,
como eu já falei, para o 8º ano B, e amanhã eu vou postar a atividade 1 para o 8º ano A. Aí terça-feira, que é amanhã, vou postar a atividade 2 para o 8º ano B, e na quinta-feira eu vou postar a atividade 2 para o 8º ano A. Tudo certinho? Qualquer dúvida, me procure, mas não deixe de fazer as atividades. Vejo que tem muitos alunos que apenas estão olhando a atividade e enviam sem nenhuma resposta. Não deixe, não faça isso. Procure seu professor para auxiliar você melhor nas suas atividades. Um forte abraço a todos e até a próxima.